Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora mais uma entrevista do programa DS Entrevista. Hoje é quinta-feira, dia 20 de dezembro, 16 horas e 54 minutos. Estamos recebendo hoje convidado especial, personal coach, meu xará, Edgar W. Santos. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, no 97569-1373, 97569-1373, ou encaminhar sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Além de personal coach, ele é escritor, vai lançar no ano que vem o livro chamado O Bom Amor Acontece em Silêncio. Edgar, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Eu queria que inicialmente você desse uma saudação especial para o nosso internauta que está nos acompanhando. Claro, boa tarde, Edgar, boa tarde, internauta. É um prazer enorme estar aqui, adoro essa cidade, adoro Suzano e muito bom estar falando com todos E já vocês. trabalhou aqui, né? Você já foi Já secretário aqui. trabalhei, morei aqui, então tenho um carinho bem especial aqui pela região. Edgar, eu queria que você começar a entrevista falando do seu livro. Você está para lançar no ano que vem o livro O Bom Amor Acontece em Silêncio. Eu queria que você falasse um pouco, resumidamente, o que é que você quer passar de Uhum. mensagem com esse livro, o que ele conta, o que as pessoas que leem esse livro vão encontrar. Sim, é um livro que eu falo sobre relacionamento de casal. Relacionamento, de um modo geral, é algo desafiante para nós, né? Pegou um assunto difícil, né? É um assunto. Então, dentro dos relacionamentos, o de casal eu diria que é o mais desafiante. E quando a gente fala de amor, né? Poxa, quanta coisa, né? Às vezes a gente chama de amor e às vezes não passa de uma carência, às vezes uma carência afetiva. Então, quando eu trago aqui bom amor, né? Que é um conceito de um terapeuta espanhol, Juan Garriga, a gente tá dizendo que tem uma maneira de amar que você pode ter vontade, você pode ter verdade e liberdade nessa relação. Agora, isso é uma construção, mas uma construção que você precisa, antes de mais nada, se ouvir, né? Se ouvir e ouvir o outro, para conseguir fazer esse, vamos dizer assim, esse bom contrato. Quando que as pessoas vão encontrar o seu livro? É o ano que vem, né? Eu disse que é o ano que vem. Como que está? Isso. Está em processo de produção? Você já terminou? Isso, então. O livro eu escrevi neste ano e eu estou fazendo neste momento uma campanha de crowdfunding, né, de financiamento coletivo pela plataforma Kikante. Então, as pessoas, né, elas têm hoje a oportunidade de contribuir para que o livro seja publicado, a primeira edição. E aí, dentro, né, dessa campanha, as pessoas que contribuírem hoje, é uma pré-venda, na verdade, elas estarão na página de agradecimentos do livro, tem várias recompensas. E aí, em março, ele vai ser lançado. Certo. Bom, um dos motivos que a gente trouxe você aqui para falar um pouco dos planejamentos que as pessoas fazem para o ano que vem, como que a pessoa vai conseguir se planejar e ter sucesso no seu planejamento. Mas antes de falar sobre esse assunto, queria que você... As pessoas têm muita dúvida em relação ao trabalho do coach, né? Uhum, sim. E eu queria saber o que faz um coach, né? Se você puder explicar, quais as técnicas que esse profissional ele utiliza para ajudar as pessoas. Sim. Então, o coach, ele trabalha com a conquista de metas. Todos nós temos, né, objetivos na vida, e não importa o âmbito. Pode ser no âmbito pessoal, por exemplo, eu quero ter uma namorada. É um objetivo, né? Tá, o que você precisa para conseguir esse objetivo? Tem vários passos que você precisa dar. Ou mesmo um objetivo profissional. Eu quero, né, receber uma promoção no meu trabalho, coisa assim. O coach, ele é aquele cara que está do teu lado, ali, te ajudando, né? Seja com, não só com incentivo, mas com técnicas, né? Que vão ali te colocar muitas vezes em desafio, vão te colocar para ensaiar alguma questão, né? Então, técnicas, por exemplo, no meu caso, eu, além da formação, né, como coach, eu também sou constelador familiar, trabalho com constelações familiares, constelações organizacionais, né? Trabalho com o Enneagrama. Então, são ferramentas que eu utilizo. Outros coaches utilizam muito PNL também, Programação Neurolinguística.
Mas o mais importante, independente da técnica que o profissional utilize, é essa parceria que ele tem com o coach, que é o cliente, né? Essa parceria no sentido de, ó, você está aqui junto comigo, braço dado, e nós vamos juntos até a linha de chegada. Porque hoje tem coach para todas as áreas praticamente, né? Que, assim, para a área sentimental que você falou, tem para a área esportiva, até esses dias fui surpreendido, tem coach para atletas, né? Sim. Ex-jogadores, para jogadores. Sim, sim. E quais são as técnicas geralmente que são utilizadas? Porque, na verdade, o coach, você me corrija se eu estiver errado, usa também várias áreas, né? Psicologia, sociologia, até filosofia, para tentar chegar naquele resultado final. Isso. O importante é o seguinte, por exemplo, um coach, quando ele está com o cliente, ele não vai julgar, por exemplo, qual é essa meta que o cliente quer atingir, se é boa, se é ruim. Ele vai ajudar o cliente, né, naquela meta. E ele não vai fazer, vamos dizer assim, entre aspas, nada pelo cliente. Pelo contrário, porque a ideia não é que o cliente seja dependente do coach. Por exemplo, quando a gente fala numa sessão de terapia, né, numa psicoterapia, muitas vezes é o profissional psicólogo que vai dar ali a alta para o paciente, para o cliente. No caso do coach, não. O trabalho no coaching tem começo, meio e fim. Porque a ideia é que o próprio cliente ele tenha as ferramentas para ele conseguir, né, as suas metas. Eu sempre dou um exemplo. Vamos supor que me chegue um cliente que fale assim: meu objetivo é ser presidente da República. Ele não vai ser presidente da República daqui a um mês, né? E talvez nem daqui um ano. Talvez seja daqui 20 anos. Ele não necessariamente ele precisa estar acompanhado por um coach até lá, mas ele vai passar, geralmente, né, os coaches que trabalham com 10 sessões, em que aí sim ele vai ter todas as ferramentas para sozinho ter a capacidade de chegar na meta dele. E aí sim, aí você recorre a vários, de acordo com cada cliente, né, Várias áreas. a várias áreas, né? Seja na sociologia, seja na filosofia, na psicologia, né? Você vai buscando aquilo que o seu cliente precisa, né? Mas o principal é que ele tenha foco. Essa é a palavra-chave. Desenvolver o potencial dele, né? Potencial dele. Despertar o potencial dele. Exatamente, porque a solução, olha, para muitos dos nossos problemas, mas muitos mesmo, a solução está dentro da gente, né? O que muitas vezes acontece? Nós ficamos muito ali concentrados e focados naquilo que falta, não naquilo que tem, né? Naquilo que a gente tem. E a gente tem muito potencial, né? Esses dias estava vendo uma reportagem que no mundo tem 40 mil profissionais coach, né? E no Brasil houve um crescimento aí de 300%. Uma matéria da revista Exame. Você acha que banalizou a profissão e causou até dúvida nas pessoas sobre o trabalho do profissional, que talvez não saiba hoje diferenciar um profissional correto de coach e até um charlatão? Como que a pessoa tem que fazer para estar tendo certeza que está contratando um profissional correto? Sim, é verdade. Houve um aumento, né, bastante significativo. Em princípio, um aumento, assim, eu diria positivo, né? Porque eu fiz a formação há 8 anos atrás e quase não havia ainda profissionais nessa área. E talvez aí de uns 4 anos para cá que teve esse boom. E o que aconteceu muito é isso. Tem realmente coaches formados, profissionais, mas hoje tem muita gente realmente falando que é coach, né? E aí você vê que tem coach para tudo. Agora, todo profissional, né, seja quem for, né, ele tem uma história, ele tem uma bagagem, né, que pode ser verificada. Então, acho que isso é a primeira coisa. Onde esse profissional fez a sua formação, porque para você ser um coach, você tem escolas certificadoras, né? Então, onde ele fez essa formação, qual a experiência que ele tem, por exemplo, seja no mundo privado,
né? Seja, né, como coach mesmo. Ah, uma coisa que eu sempre falo também é que não existe mágica, né, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E os nossos objetivos, em geral, são conseguidos, não precisa ser difícil, mas com certeza é com muito trabalho, né? Então, se você está ali à frente de um profissional que fala para você que basta você pensar positivo, basta você Uhum, querer e uhum. que você consegue, eu ficaria desconfiado, né? Porque não, é muito bom quando, por exemplo, chega um cliente que ele vem com essa consciência, que ele vai trabalhar muito para É conseguir. prática, né? Tem que estar na prática. Prática, muita prática. Então, isso é algo que é possível de verificar, né? Desde um processo de venda, né? Porque, assim, quando você... E hoje a gente vê muito isso, né? Na internet, muita venda de facilidade, né? Como se, ó, tô te vendendo a solução para a sua vida. Sim, pode até ser mesmo a solução para a sua vida, mas tem passos, tem trabalho atrás disso, né? Não é simples assim, né? Então, quando a venda vende algo assim muito, eu diria, mágico, é bom desconfiar. Eu acho que esse é um bom termômetro. Quanto tempo que dura o trabalho de um coach com uma pessoa, individualmente, ou com uma empresa? Assim, geralmente, assim, eu sei que talvez não varia muito, né, do Uhum. cliente, mas quanto tempo, em média, assim? Uhum. Não, varia muito, mas tem um certo padrão, pelo menos de início, porque o trabalho ele é feito em torno da meta do cliente, né? Então, né, pegando um exemplo que é bem comum, tá, eu tenho o objetivo de ser diretor na empresa que eu trabalho, né? Então, tá, é em cima dessa meta que a gente vai trabalhar. Em geral, a gente sempre começa com 10 sessões, né, de coaching, porque nessas 10 sessões a gente vai trabalhar várias questões sobre, por exemplo, o que impede você de chegar lá, porque quantas vezes a gente deixa de alcançar um objetivo porque a gente tem uma crença que nos limita. Que nem, por exemplo, muita gente sonha em ficar rico, mas será que lá no fundinho ele não Uhum. acredita que ser rico não é para ele? Né? Isso acontece bastante. Então, nessas 10 sessões, a gente vai trabalhando, por exemplo, o planejamento, tá? Quais são os passos que você precisa dar até você chegar no seu objetivo, que é ser o diretor da empresa? Isso a gente consegue fazer em 10 sessões. E aí o cliente, ele vai estar apto, vai estar autônomo em relação ao coach para seguir nos seus passos. Agora, muito provavelmente, ele não tem só essa meta. Ele provavelmente tem outras. E aí, aí, em cima de outra meta, a gente vai fazendo mais sessões, né, de acordo com essa necessidade. E como que é possível despertar o potencial de cada ser humano, de cada pessoa, assim? Que você acha que como que isso é possível? Uma coisa que eu sempre falo, quando a gente, por exemplo, conversa sobre empreendedorismo, sobre montar uma empresa, o que geralmente se fala, né, em qualquer, né, qualquer material, né, que você lê sobre isso? Que você precisa entender do negócio, do que você vai fazer, do ramo que você vai atuar, né? Se eu vou abrir, né, um comércio, né, de peça automotiva, minimamente eu tenho que entender desse ramo, dessa área. Com a gente não é diferente. Né? Nós, né, enquanto o negócio pessoal que somos nós, a gente precisa entender. Então, o grande ponto aí, para você saber quais são os seus potenciais e ir atrás deles e desenvolver, é o autoconhecimento. Né? É aquele olhar no espelho, mas é aquele olhar no espelho profundo, do quem eu realmente sou. Parece simples, mas, por exemplo, em relação, que nem quando a gente fala das Uhum, sim, promessas de sim. ano novo, a gente faz promessas de ano novo e que geralmente não cumpre, por que será? Aí aquilo, né? Aí você começa a pensar, será que eu realmente quero isso? Ou será que é minha família que quer? Será que é minha esposa que quer? Meu marido? A sociedade? E que de verdade mesmo, talvez eu nem queira tanto. Então, a hora que você começa a olhar para isso,
Aí você começa a ver quem você realmente é, e aí, assim, qual é o seu valor? Bom, se a pessoa não quiser, então não vai conseguir o objetivo, né? Difícil, muito difícil. Tem que. Tem uma coisa também que é bem importante, é que qualquer sucesso sempre começa nesse querer muito forte, né? Precisa realmente ter esse querer. Se o querer estiver meio vacilante, o resultado também vai ser vacilante. Ô Edgar, qual que é o perfil das pessoas que procuram o seu trabalho profissional de coach, né? É, eu queria que você falasse um pouco assim, do perfil em termos de idade, ou da profissão, como que a Uhum. pessoa. Eu não sei se você tem esse raio-x aí. Sim. É, é, isso, claro que varia muito, né, de profissional para Uhum. profissional, né? Mas eu posso dizer, e aí pela minha experiência e conversando com colegas, né, que hoje ainda o profissional, a pessoa que busca o processo de coaching, geralmente é aquela pessoa que está em ascensão na carreira ou fazendo uma transição de carreira, né? Isso são essas duas coisas. Ou está ascendendo e tem uma perspectiva, né, de conseguir um posto mais alto, ou aquela pessoa que quer mudar de vida mesmo, quer mudar de carreira, né? Fez um voo e agora quer mudar a rota. Então, geralmente, assim, que nem para mim, aparece muita gente na faixa entre 30 e 40 anos, que já tem filhos, e que é aquele momento que você começa a repensar a Uhum. vida, né? E que precisa realmente de uma direção, né? De alguém ali do lado para ajudar nesse novo voo, né? Bom, você usa também o Enneagrama, né, como ferramenta para gestão Isso, de pessoas. Aí eu queria que você explicasse o que que é o Enneagrama. Tem uhum, 9 personalidades, né, que são isso. Uhum. contabilizadas nessa ferramenta. Queria que você falasse um pouco como que funciona essa ferramenta. Olha, essa é uma ferramenta que eu sou apaixonado por ela, porque eu sempre falo que quando a Uhum. gente trata de autoconhecimento, muita gente às vezes não vai para processos de autoconhecimento porque acha que vai ser profundo demais, ou é terapêutico Uhum. demais, ou coisa desse tipo, né? E o Enneagrama, eu brinco que é uma ferramenta de bolso, porque é algo assim, ao mesmo tempo simples e profundo. O Enneagrama separa a personalidade humana em 9 tipos, né? São 9 tipos distintos, complementares, né? Cada um com a sua luz, com a sua sombra. Até aí, tudo bem, é um trabalho com arquétipos como muitos outros, né? São. Agora, o que que tem de diferencial no Enneagrama? Isso é muito legal. O Enneagrama não separa essas personalidades pelo comportamento. Porque o comportamento ele pode ser muito parecido, né? O meu, o seu, né? O Enneagrama define essas personalidades de acordo com a motivação de cada pessoa. Um exemplo bem concreto. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade para dizer não, que às vezes em situações que seria muito claro que ela deveria falar não, meu limite é esse, ela vai e diz sim, né? Agora, tem um tipo que diz sim na hora de dizer não para não magoar a pessoa, né, o interlocutor. Tem outra pessoa que não, que ela fala sim em vez de dizer não para não criar um conflito, para não criar uma briga. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, o Enneagrama, ele percebe essa minúcia, né? E aí são 9 tipos que se misturam. E aí, quando você se reconhece no Enneagrama, é como se o mundo se abrisse, né? Então, por exemplo, com os meus clientes, né, no escritório, nesse atendimento individual, é a primeira ferramenta que eu trabalho. Porque a hora que ele vê que muito do que ele faz, esse padrão, porque a identificação do tipo nada mais é do que a identificação daquele padrão que a gente sempre repete. Que às vezes, porque o que acontece? A gente pode ser adolescente, às vezes um pouco mais jovem, adulto, amadurece, mas tem um padrão de erro. Às vezes os erros são diferentes, mas tem uma espécie de padrão ali que é sempre mesmo, seja uma procrastinação,
né? Seja putz, eu falei errado, falei de uma maneira muito grossa com alguém. Sempre, e aí o Enneagrama identifica isso. E é uma tradição antiga já o Enneagrama, né? É milenar. Porque a origem do Enneagrama a gente pode explicar de duas maneiras. Uma é pela figura geométrica, que É aí 9 pontas, né? Por isso que é Enia, né? Isso. Ah, e aí a gente entra na história antiga, né? Desde quando aquela coisa, né? Quem inventou a roda, quem fez o fogo. Então é incerto quando surgiu a figura geométrica, né? Do Enneagrama. Mas no começo do século XX, né? Um cara chamado Gurdjieff, que é conhecido como Sócrates russo, ele que trouxe a figura geométrica para o Ocidente e começou a estudar, né, essa figura. Depois, mais para frente, aí vieram outros estudiosos, né, na época dos anos 50, mais ou menos, Oscar Ichazo, que é um boliviano, que era discípulo do Gurdjieff. Aí ele já relacionou a figura geométrica a tipos de personalidade. E aí, já nos anos 70, o Cláudio Naranjo, que é um psiquiatra chileno, vivo ainda, ele que sistematizou da maneira que a gente conhece hoje, né? Que a gente fala que é um sistema de autoconhecimento, né? Porque não é só a identificação, o Enneagrama também mostra como você cresce, né? E onde você estressa, é bastante completo. Agora, uma pessoa só pode ter as 9 personalidades, ou 8, ou 7, ou 6, ou não? Como que funciona? Não, é assim, a gente, todos nós, temos um pouquinho de cada tipo, né? Assim, dentro de nós. Mas tem um tipo só que sobressai. É um tipo que, em geral, a gente adquire na infância, né? Por mensagens que a gente recebe na infância, e a gente vai com ele até o final da vida, nesse padrão, né? Essa motivação é sempre uma só. Certo. Anotei aqui, ó. Perfeccionista, doador, realizador, profundo, Isso. observador, precavido, e aí vai. São Exatamente. 9 tipos, né? Exatamente. 9 tipos. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco então das promessas aí que as pessoas, geralmente você tocou no assunto, fazem aí no final do ano, o ano que se inicia, geralmente não cumpre. O que a pessoa tem que fazer no caso para tentar cumprir, pelo menos aí, não sei se tem uma porcentagem que seria o ideal de cumprimento, para o ano que vem, que estamos encerrando o ano agora. Então, você sabe que você até me perguntou sobre o perfil do cliente, né, do coaching. Quem faz promessa, né, de ano novo é um potencial cliente para coaching, né? Mas o que a gente vê, né? Eu não tenho nenhuma estatística, mas só de conversar em boteco já dá para sacar que deve ser uns 90% de não cumprido. E aí eu falo por mim também, né? Eu acho que muito do meu trabalho, né? Eu não tenho vergonha de falar. É a minha experiência também, sim, né? De às vezes não ter cumprido, né? E aí aprender a cumprir. E aí eu comecei Você sabe que eu já fiz isso, cortando você um pouco. Anotei num caderno, né? Eu não sou nem de usar agenda, mas anotei no caderno o que eu tinha que fazer. Deu 90% de complemento. Então, mas não é? E aí o que acontece? Né? Eu comecei a debruçar sobre isso, né? Então, pela minha própria vivência, pela vivência dos meus clientes. E o que eu notei? Que muito desse não cumprimento tá na nossa maneira, sabe, de como que a gente escolhe essas promessas, como que a gente faz essas promessas. E aí eu comecei a brincar comigo mesmo e eu fiz um paralelo entre essas promessas de ano novo e as 7 ondas que a gente pula lá na praia, né? Que daqui a pouco vai todo mundo lá para Bertioga pular 7 ondinhas, né? Feliz da vida. Só que dessa vez pedindo para reduzir 20, né? Porque os 10 do ano passado, mais os 10 que ganhou. 20 quilos. Então, assim, pegando, por exemplo, essas 7 ondas, eu vi que, assim, essa primeira onda que a gente teria que pular, seria a da gratidão, né? Mas gratidão em quê, né? A gente tem mania de, quando a gente tem uma meta,
de achar que a gente está começando do zero. E nenhum adulto mesmo começa do zero. No mínimo, a gente tem apenas muito entre aspas, a vida, a saúde, no mínimo, né? Então, você reconhecer e validar aquilo que você tem. Essa é a primeira coisa. Não ficar, né, começar a cumprir a meta pensando no que falta. Depois, né, tá, aí você vai pular, né, é outra onda, vontade genuína, um pouco aquilo que eu já falei. Você realmente quer aquilo que você, né, tá se prometendo? Porque, veja, você vai sair perguntando por aí, todo mundo quer ficar rico, né? Também vai dar os 90%. Agora, de verdade mesmo, será que você não está feliz com uma casinha e bem simples e muita paz? E se tiver, tudo bem. Ou mesmo, por exemplo, tem as metas de emagrecimento, que são bem comuns, né? Tem gente que está um pouquinho acima do peso, ou muito acima do peso, e está feliz. Ok. Se a pessoa está bem, está feliz, sei lá, qual o problema? Então, eu realmente quero o que eu estou pedindo, ou eu estou querendo atender o pedido de outras pessoas, né? Então, isso é importante. Outra coisa, autonomia, né? Outra onda para pular, né? Autonomia. Você precisa ter autonomia em relação àquilo que você está pedindo. Por exemplo, tem gente que faz aquela promessa de ano novo. Até o final do ano que vem eu vou me casar. Só que a pessoa não está nem namorando ainda. Sabe aquela coisa que precisa combinar com os russos? Precisa ter autonomia de cumprimento. Ou, por exemplo, vou fazer minha promessa de ano novo é que meu filho vai estar na faculdade de medicina. Ok, você pode dar todas as condições para ele estar na faculdade de medicina, mas se o menino não estudar, ele não vai entrar. Depende dele, né? Né? Por exemplo, se esse ano eu tivesse como promessa de ano novo que o Corinthians ia ser campeão, eu estava na roça, porque o time foi uma baba. Entendeu? Então, não depende só de você, né? Exatamente. Então, isso tem que ter muita clareza. A tua meta, claro que você vai contar com o apoio de outras pessoas, mas não pode depender de outras pessoas, né? Um outro ponto também importantíssimo é que o foco, né, da sua meta precisa estar no agora, no próximo passo. Tem até uma história que é bem interessante da senhora, né, que tinha que buscar água para a família dela a 5 quilômetros de distância, e ela ia a pé. Aí ela levava a lata, né, enchia de água, levava na cabeça, e aí, enquanto ela levava a água para a família, ela ia pensando, poxa, com essa água eu vou fazer comida, todo mundo vai tomar banho, vão beber, vai ser muito bom, e olhando para o céu, e pensando lá, quando ela chegar, tinha uma pedra no caminho, ela tropeçou e perdeu a água. Nossa. Acontece muito isso, né? Às vezes a gente fica tão assim, eu vou ganhar 100 mil reais, ou 1 milhão de reais. Tá, mas como você vai ganhar o primeiro real? Qual é o seu próximo passo? Esse é um foco, né, bem importante. Um outro ponto, a gente cumpre promessa para quem a gente respeita. Seja por medo, seja por afeto, seja, né, por consideração, por admiração. A gente cumpre meta para quem a gente respeita. Então, precisa se olhar no espelho e ver uma pessoa respeitável. Uma pessoa que merece realmente que você cumpra a sua palavra no prazo estabelecido, né? Porque quando a gente fala meta de ano novo, quer dizer, eu estou fazendo minha promessa agora para cumprir em 2019. Então, né, dentro desse prazo. Outro ponto bem importante, né, a sexta onda. Trabalho diário, um pouco aquilo que a gente já falou aqui. Não adianta achar que você, né, vai jogar para o universo e as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer se todo dia você se levanta de manhã e você pergunta, o que eu posso fazer hoje? Né? O esforço, né, da própria pessoa, né? Porque é isso. Tem, mesmo que haja um planejamento com etapas, com prazos, com tudo bem definidinho,
sabe, o que eu posso fazer hoje a mais? Em direção àquilo que eu quero? E às vezes é estudar alguma coisa, às vezes até é tão simples. Mas só o fato de você se fazer essa pergunta já te abre um universo e te conecta com aquilo. Não fica no esquecimento. Porque na prática o que acontece é muito isso, né? Tá, eu faço a promessa de ano novo, aí vem janeiro, vem carnaval, passou o carnaval, aí já entrei na rotina, em julho eu nem lembro mais o que eu prometi. Em geral é isso que acontece. E uma última onda, que é a sétima onda, eu brinquei chamando de Waze, né? Que é ou corrija a sua rota, né? Porque às vezes quando a gente traça um caminho, assim, que nem se eu for daqui pro Rio de Janeiro, eu vou ficar imaginando, pô, Ayrton Senna, Dutra, tudo asfaltada, lisa, bem sinalizada, livre, né? Beleza. Agora, não é sempre assim. De verdade, na maioria das vezes, quando a gente traça um caminho, a gente não sabe exatamente o tipo de trecho que a gente vai pegar, né? Então, imagina se todo motorista que se perde no caminho, ele simplesmente parasse e voltasse, né? Se eu tivesse vindo aqui para Suzano e no meio do caminho eu errei uma entrada, então vou voltar para casa. Não existe, isso não existe. Então é a mesma coisa, eu tracei uma meta, só que dentro, né, desse caminho, pode ser que eu ache uma estrada que seja mais esburacada, eu tenha que fazer uma curva, pode ser que eu me perca mesmo, né? E aí eu preciso encontrar o caminho, né? Preciso dar um jeito em relação a isso. Isso é uma coisa que acontece muito nessas promessas de ano novo. Tá, você vai, mas aí no meio do caminho você percebe que não é do jeito que você imaginou, né? E aí você desiste. Não pode desistir. Acha outro caminho, né? E por fim, assim, eu falo que além das 7 ondas, é importante a gente surfar numa grande onda, né? Que é nunca realizar sozinho. Tem uma espécie de crença também meio que geral, que assim, aquilo que eu quero, aquilo que meu sonho, eu não posso contar, porque pode trazer inveja, mau agouro. Besteira, besteira. Todo mundo precisa de torcida. É a mesma coisa você jogar lá com o Maracanã lotado e com o Maracanã vazio. É totalmente diferente. Então, tudo bem, se você não tem, assim, tantos amigos ou tantos familiares, então fala com o coach, fala com o terapeuta, mas fala com o garçom, que seja, fala com, né, com caixa do supermercado, mas assim, fala com pessoas que você confia, que você gosta, conta, para que você tenha gente na sua torcida, para que você realize. E claro, né, e esteja sempre presente também na torcida de outras pessoas. Aí a gente vai formando um bom movimento. Mas aí a torcida do time, se estiver jogando bem, a torcida aplaude. Se estiver jogando mal, Isso. a torcida vai, né? Isso é bom. Isso é bom. Porque, olha só, né? Então, lá na festa Réveillon, lá fiz minhas promessas, todo mundo ouviu, né? Aí tem aquela pessoa que é mais chegada, né, que tem mais a minha confiança. E aí, chega lá, abril, maio, essa pessoa olha pra mim, viu que eu nem me mexi. Aí a pessoa vai vaiar. Só que é legal isso. Só que é aquela vaia da torcida, mas aquela vaia de quem quer que o time ganhe, né? De conformado com a falta de produtividade. Exatamente. Fala, não, opa, você falou, você não assumiu o compromisso com você? Então vamos. Isso é bem importante. Agora, isso só acontece se a gente realmente espalhar a notícia. Você acha que a pessoa que não cumpre as promessas que fez no ano anterior, ela chega no final do ano, viu que não cumpriu? Ela pode se tornar uma pessoa frustrada? O que ela tem que fazer? O que você pode dizer sobre isso? Exatamente. Isso causa realmente muita frustração. Isso, aliás, a gente vê muito, né? Eu diria assim, é aquela velha história do tudo bem, né? Se a gente sair aqui pelo centro de Suzano perguntando, tá tudo bem, tá tudo bem? Muita gente vai falar, tá tudo bem. E como a gente sempre responde, tá tudo bem. Mas muitas vezes, né, a gente passa essa euforia do Réveillon e cai numa tristeza, né? Uma tristeza, assim, às vezes tão silenciosa, que é essa frustração do, poxa, será que eu vou conseguir mesmo? Eu já não consegui o ano passado, por que eu vou conseguir esse ano? Entra nessas. Então, por isso que eu acho que o mais importante
Aí eu volto naquilo que eu falei primeiro. Reconhece e valida o que você tem. A gente nunca começa do zero, né? Geralmente a gente se frustra porque a gente acha que não tem nada ou tem muito pouco, né? Só que, na verdade, a gente tem o suficiente. Todos nós temos, sim, o suficiente para dar o próximo passo. Talvez você não tenha o suficiente, pegando de novo o exemplo de R$ 1 milhão, talvez você não tenha o suficiente hoje para ter R$ 1 milhão lá no final do ano. Mas hoje você tem o suficiente para dar o próximo passo, para ter algo mais próximo, né, desse 1 milhão do que você está hoje, né? Então isso é bem importante. Edgar, estamos encerrando a nossa entrevista. Bem bacana a conversa, né? Encerramos aqui por causa do nosso tempo. Eu queria te agradecer, né, ter vindo aqui. As portas estão abertas. Quando você for lançar o seu livro, está convidado para vir aqui. Muito obrigado. E eu queria que você deixasse sua mensagem final para o nosso internauta que nos acompanhou até agora. Primeiro, agradecer muito pelo convite. Adorei o papo. Acho que ficaria aqui horas, com bacana. Certeza. Até por causa desse ar-condicionado, então. Tá bom. Mas a mensagem que eu quero deixar, primeiro, que todos os internautas tenham um excelente final de ano, que comecem bem o ano, com o pé direito, com muita confiança, com muita sabedoria e, principalmente, sabendo que, olha, todo o valor, né, que você tem, né, para realizar todas as suas metas, para realizar todos os seus sonhos, está aí dentro de você mesmo. É só uma questão de saber procurar. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. E nós entrevistamos aqui o personal coach Edgar W. Santos. Essa entrevista está sendo ao vivo, mas se você quiser acompanhá-la depois, você pode ir no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal do Diário de Suzano, diariodesuzano.com.br, e vai ficar também a entrevista na página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Queria agradecer você, amigo internauta, que nos acompanhou até este momento. E até a próxima entrevista.